Meus irmãos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Aliás, iniciando uma tarde de sábado, né? Nesta casa abençoada. Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês. E trago para todos um abraço também dos amigos lá da Associação Espírita Fraternal. Então, para iniciar esse estudo, nós estávamos conversando aqui, é um estudo que nós vamos ter hoje à tarde. Eu vou ler uma passagem que, ao meu ver, tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar hoje, tá? Esta passagem está no livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli e irmão José. A mensagem é: não desista de ti. Por mais tenhas fracassado em tuas reiteradas tentativas de renovação íntima, não desistas de ti. Se hoje tornaste a cair, refaz os teus propósitos de não mais caíres amanhã. Fazendo bem na medida de tuas forças e possibilidades, resiste à definitiva influência do mal em tua vida. Ainda que seja a passos extremamente vagarosos, não deixes de caminhar para frente. Não te acomodes da imperfeição, mas também não queiras transpô-la de um salto. Situado na escuridão do abismo mais profundo, não te desanime a distância incomensurável que te separa do brilho das estrelas. E o autor termina assim: um dia todo espinho há de ser flor. Eu achei essa mensagem muito linda para nós. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o bom ânimo. Nós vamos falar sobre o bom ânimo que precisa estar em nós. Esse estudo, Bom Ânimo, está no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. Foi ali que eu baseei todo esse meu estudo. E está precisamente no 8º capítulo, que tem como título Bom Ânimo. Nesse capítulo, nós vamos encontrar um diálogo lindo e maravilhoso entre Jesus e o seu discípulo Bartolomeu. E esse diálogo, nós vamos ver que ele é riquíssimo em ensinamentos para nós. E vamos observar que esse diálogo, realizado há tantos e tantos tempos atrás, ele se faz para hoje como permanente. Parece que eles conversaram hoje sobre esse assunto, porque tudo cai para a nossa vida, para o nosso íntimo. E esse diálogo vem realmente dar forças para a nossa caminhada. Aí vocês podem, mas por que esse tema bom ânimo? Eu escolhi esse tema porque tem um propósito. Nós estamos no final de fevereiro. Estamos praticamente iniciando um novo ano. O novo ano de 2026. Achei um propósito justo trazer esta mensagem que vai nos incentivar a caminhada no decorrer deste ano que se inicia. Nós recebemos, meus irmãos, um ano todo inteirinho para nós. E precisamos pensar nisso. Precisamos atentar para este fato. Mais um ano que Deus me deu? Não, não é mais um ano. É um ano que vai ser especial. É um ano onde eu poderei exercitar as qualidades, as virtudes que eu já adquiri. E aprender novas virtudes para realizar nesse ano. Então, por isso a escolha desse tema. Então, quem foi Bartolomeu? Ele foi um dos mais dedicados discípulos de Jesus. Interessante, ele sempre acompanhava o Mestre em suas peregrinações. Aonde Jesus ia,
fazer a sua peregrinação, lá estava Bartolomeu ao lado de Jesus. Isso por um longo tempo. Mas, mesmo assim, vejam vocês, Bartolomeu era um homem triste, era amargurado, mesmo acompanhando Jesus. Ele era inconformado com a sua vida, porque vivia em uma família conturbada. Ele não se dava bem com seu pai, ele não se dava bem com seus irmãos, e isso o deixava muito triste. Mesmo com os ensinamentos do mestre, ele não conseguia tirar de seu coração aquela tristeza. Mas Jesus, um psicólogo, ele já havia observado esse traço tão tristonho em seu discípulo. E assim que Jesus teve a oportunidade, foi conversar com Bartolomeu, perguntar a ele por que de tanta tristeza, o que estava acontecendo com o seu amigo. Aí, Bartolomeu, envolvido por todo aquele magnetismo do Cristo, ele começa a abrir a sua alma para Jesus. E aí é que começa mesmo o diálogo que está neste capítulo do livro Boa Nova. Bartolomeu abre seu coração e diz assim: eu não saberia explicar o porquê de minhas tristezas, mestre. Eu só sei que o vosso evangelho me enche de esperanças. Quando dissestes que o vosso reino não é deste mundo, eu experimentei uma nova coragem para atravessar os caminhos da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, mestre, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E assim se encontrava Bartolomeu nesta tristeza, fazendo essas indagações. Ele não conseguia entender. Então, é como ele se indagasse: parece que o mal sempre impera. Por quê? Mas mesmo triste, ele ainda mantinha uma pequena confiança e esperança na vida. Pois Jesus, o Mestre, havia dito que o seu reino não era deste mundo. Então, Jesus dava para ele, como dá para todos nós, indicativos sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade da alma e sobre a vida futura. E nós também sabemos disso. Allan Kardec, citando Kardec, no item 2, do segundo capítulo de um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos alertando sobre a vida futura. Meus irmãos, sabermos desta vida é um consolo para a nossa vida atual. Sabermos que nada termina aqui, que tudo isso é passageiro e que devemos sim ter bom ânimo para enfrentarmos todas as dificuldades. Então, neste capítulo, Kardec nos alerta mesmo sobre a vida futura, nos trazendo a consciência de que esta vida futura deve constituir para nós um dos maiores objetos de nossas preocupações aqui na Terra. Então, nós precisamos sim nos preocuparmos com esta vida que virá depois, porque ela será consequência de tudo que fizermos agora. Também Kardec fala de uma inabalável fé no porvir. E essa fé não trata, meus irmãos, de uma simples crença. Nós não cremos por crer, porque o Espiritismo nos orienta, trazendo aquele direcionamento para as nossas vidas. Precisamos ter fé, mas aquela fé robusta, aquela fé que sabe das coisas e que confia
Então, o bom ânimo de Jesus vem aí nesse diálogo se defrontar com o desânimo daquele discípulo. E Jesus, nesse diálogo, vai argumentando de uma forma carinhosa, porque essa é a característica de Jesus. Então, meus irmãos, não podemos desestimular, não podemos desistir de nós, como foi falado aqui na leitura. Não vamos desistir. Fortaleza, a confiança que confortava Jesus ao vir para este mundo. Ele veio confiante, porque Jesus sabia que ele estava de mãos dadas com o Pai, com Deus, o seu Pai poderoso. Então ele embarcou nesta viagem para vir até nós, confiante em Deus, alegre, esperançoso, com muita coragem e alegria. Sabia que ia encontrar dificuldades. Achamos que Jesus não sabia? Sabia, mas ele mergulhou assim até nós, porque ele tinha dentro dele o bom ânimo, a coragem, a boa vontade e o prazer de estar conosco, de trazer para todos nós esses ensinamentos. Então, achas que eu teria vindo sem essa certeza confortadora, Bartolomeu? Mas, meus irmãos, Jesus não é o nosso modelo, o nosso guia? Então vamos obrar no nosso dia a dia, baseados nos ensinamentos do Mestre. Mas Bartolomeu continua perguntando: e quando os negócios do mundo nos são adversos, Jesus? Tudo tão adverso. E quando tudo parece em luta contra nós? Pergunta o pescador. E às vezes nós não nos sentimos assim. Parece que as coisas estão se voltando contra nós. Parece que tudo está vindo ao contrário. Foi isso que ele perguntou. E a resposta do Mestre foi fantástica, porque o discípulo também vivia insatisfeito com o seu serviço, meus irmãos. Ele, em sociedade, ele se achava menor. Ele era um simples pescador e aquilo não caía bem para ele. Não, ele queria ser mais, ele queria produzir mais. Então, por isso ele perguntou: e quando os negócios do mundo são adversos? Eu sou um humilde pescador. O que tem isso, não é? Mas para ele era um incômodo. Então, vejamos aqui nesta passagem a visão materialista do homem, porque apesar de Bartolomeu acompanhar Jesus, ser o seu discípulo, ele era um homem da sociedade. Também trazia os seus defeitos,
os seus problemas. Então aqui tem a visão dele, de materialista. E agora vamos ser sinceros, nós também não possuímos muito em nós desta personalidade de Bartolomeu? Claro que sim. Às vezes nos vemos focando ali no lado material, nos esquecendo do evangelho, do amor, da caridade. E aí precisamos ter cuidado. Por isso, esta pergunta no diálogo. Estamos nos identificando, meus irmãos, com todas essas perguntas de Bartolomeu? Sim, esse diálogo é moderno, é super atual para todos nós. Mas Jesus, nossa, Jesus é demais. Vejam a resposta que ele dá para o discípulo. Ele responde com uma pergunta. E qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Se você não está satisfeito com o seu, qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura do peso de ouro que aumentam as preocupações da vida material? Será? Ou a iluminação definitiva para Deus? O que é melhor para nós? Bartolomeu tomou a decisão dele. Nós temos que tomar a nossa. Nós iríamos mais para o lado daquele peso do ouro que às vezes pesa e chega a incomodar? Ou nós vamos para aquela iluminação com Deus? O que é mais favorável ao nosso crescimento espiritual, que vai nos levar a esta vida futura? Ou seja, o material ou o espiritual? Qual é o melhor negócio do mundo? Vamos refletindo. Vamos refletindo. Estamos iniciando o ano de 2026 ainda. Muitas mudanças poderíamos realizar, meus irmãos. Muitas. O ano está aí, como um livro em branco à nossa disposição. Ganhamos um livro em branco. Vamos escrever uma história mais bonita, uma história mais real para nós, uma história que vai nos trazer consolo. É mais interessante. E vamos agora recorrer ao Livro dos Espíritos, no 8º capítulo, que fala sobre a lei de progresso. Os amigos espirituais nos alertam que o materialismo é uma das chagas da sociedade. Palavras dos espíritos amigos. E que os homens devem compreender onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Não estamos aqui dizendo que temos que deixar a fé, largar para lá no serviço e viver só da espiritualidade. Não é isso. Nós temos que ponderar, usar bem os bens materiais que nós possuímos e nunca nos esquecermos dos bens espirituais que estamos recebendo diariamente. Precisamos ter olhos de ver as coisas lindas que nos chegam. É o amanhecer. Nos levantarmos, meus irmãos, todos os dias pela manhã é um presente de Deus. Abrirmos a janela da nossa casa, olharmos a natureza. Se está chovendo, ótimo, Deus quis assim. Se está o sol rachando, ótimo, vamos aproveitar o sol. Muito frio, também há necessidade disso, porque Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos aceitar a nossa condição de filhos de Deus, porque somos abençoados. E começarmos o dia sempre com uma prece. Essa prece que vai restaurar a nossa vida, o nosso eu, o nosso íntimo. Vai nos trazer esse bom ânimo que é o tema do nosso estudo de hoje. E continuam os Espíritos amigos no livro dos Espíritos. Então, nos alertam que o materialismo é uma das chagas da sociedade, que os homens devem compreender onde se encontram os seus verdadeiros interesses. E alertam também que só pouco a pouco o homem se modifica
e que é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem os vestígios dos velhos hábitos. É difícil nos modificarmos. Não vai ser ouvindo uma palavra, não vai ser tentando. Nós vamos levar algum tempo para fazer essas modificações necessárias dentro do nosso íntimo. Mas se não dermos o primeiro passo, aí que não conseguiremos. Como o nosso caminhar é lento, é muito lento, é lento. Nós vivemos hoje, neste ano que se inicia, e constatamos como esse diálogo é tão atual. Estamos trazendo em nós a mesma problemática que Bartolomeu sentia. Então vamos cuidar da nossa vida, vamos dar passos mais largos, porque nós, muitas vezes, meus irmãos, nos acomodamos. Tem um detalhe, isso aqui é opinião minha. Por nós sabermos muitas vezes que nós vamos reencarnar, que nós teremos outras oportunidades, às vezes nos acomodamos. Agora isso está muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou ter outra oportunidade, eu vou deixar mais para depois. E aí o depois chega e a gente não consegue. Então não é por sabermos que teremos outras oportunidades, que teremos outras vidas, outras possibilidades, não é por isso que vamos nos acomodar. Porque falamos aqui, a vida futura nossa, estamos falando da nossa vida. A nossa vida futura vai depender das nossas ações de hoje. E tudo foi se modificando aos poucos para Bartolomeu. Essas palavras do Cristo calaram fundo na alma desse discípulo. Ele começou a se tocar, a entender as palavras do Mestre. E ele ficou a pensar nas suas tristezas. Quem não as tem? Se formos dar a palavra aqui a todos nós que estamos aqui, cada um vai contar a sua tristeza ou as suas tristezas, porque às vezes não é apenas uma, não é? Então ele ficou pensando, perder a sua mãe afetuosa, muito cedo, mas Deus não lhe era pai e mãe do céu? Não tinha mãe física, mas tinha Deus, que era pai, que era mãe. Ele recordou que seus irmãos de sangue o caluniavam. Mas Jesus não lhe era um irmão generoso? Vocês imaginaram caminhar ao lado de Jesus? Ouvindo os ensinamentos do Mestre? Nós estamos caminhando. Estamos. E ele pensou mais. O seu pai, com quem ele tinha tanto problema de convivência. Seu pai escorraçava, mas tinha uma coisa que ele passou a compreender. O seu pai não conhecia Jesus, ele já conhecia. E aí estava a diferença. O seu pai podia fazer tudo o que quisesse, porque o pai dele não caminhava. O pai dele não caminhava de mãos dadas com Jesus, mas ele, Bartolomeu, caminhava. Ele tinha condições de aceitar, de compreender, de ser amoroso com seu pai. Isso é um fato muito importante. Todas as condições para compreender e enfrentar aquela situação. Ele estava com Jesus e com o Evangelho de Jesus, aprendendo tudo. Seu pai, coitado, ainda estava começando a caminhada dele. Ele teria muita estrada pela frente ainda. Bartolomeu também, mas estava um passo largo na frente. E nós sabemos, nós estudamos, nós entendemos que quanto mais sabemos, quanto mais conhecemos, mais responsáveis nós nos tornamos. O outro pode vir aqui e nos atingir, mas nós precisamos saber como vamos reagir, porque nós frequentamos uma casa como essa,
recebemos essas lições, todos os sábados estamos aqui. E isso precisa fazer uma diferença em nosso íntimo. Precisa fazer uma diferença na hora de exercitarmos as nossas ações. Nós estamos de mãos dadas com Jesus. Precisamos fazer alguma diferença. Porque nós estamos recebendo muito da vida. Muito da vida. Precisamos doar. Precisamos entender. Sermos pessoas mais pacíficas. Mesmo que o outro não seja. E às vezes o outro é aquele que está ao meu lado, dentro do meu lar. Dentro do nosso lar. Então, atenção. Atenção a tudo que nos acontece. Atenção à nossa reação às coisas que nos chegam. E porque também, meus irmãos, o simples fato de entendermos o princípio da reencarnação já nos torna mais comprometidos com a nossa reforma íntima. Pois nós entendemos que o hoje é o fruto de ontem e que o amanhã está sendo edificado agora. Se estamos todos aqui, é porque nós entendemos e acreditamos em reencarnação. Então, isso vai nos ajudar à nossa reforma íntima, às nossas modificações necessárias, a toda modificação que eu preciso fazer na minha vida. E tão importante, meus irmãos, nós passamos para o outro através do nosso exemplo. Se seguirmos o exemplo do Mestre, se conseguirmos nos reformarmos um pouquinho, aquele outro que está ao nosso lado vai notar alguma diferença. E seremos assim algo, um ser melhor. E vamos transmitir algum ensinamento dentro da nossa pequenez. É o nosso olhar diferenciado, aquele olhar com amor, com carinho, entendendo que o outro está fazendo aquilo que ele pode e que eu preciso reagir da maneira como eu devo, não como eu posso, é como eu devo reagir. É a minha palavra, usar as nossas palavras da melhor maneira possível, levando esta palavra a todos através do consolo. É estender as mãos. Muitos falam: eu não tenho recurso para auxiliar ninguém. Nenhum de nós aqui está desprovido de poder ajudar alguém. Temos 2 ouvidos, podemos emprestar um para alguém que esteja necessitando. Porque, meus irmãos, tem tantas pessoas que querem falar, que querem colocar para fora uma dor, um tormento, e não tem com quem conversar. Às vezes, dentro do próprio lar, não podem falar, porque sabem que não vão ser entendidas. E quando essas pessoas se achegarem a nós, vamos ouvir, não vamos achar chato, não vamos achar enjoado. Vamos ouvir como Jesus ouviu Bartolomeu, como Jesus ajudou um pouco o seu discípulo. Nós também podemos ouvir. Só ao ouvir, nós estamos prestando uma caridade, estendendo as mãos, ajudando alguém a atravessar a rua. Tantas coisas, não é? Nós podemos realizar, fazer. E isso vai mudar o nosso íntimo, vai mudar a forma como nós nos posicionamos neste plano físico. Vamos nos reformando intimamente. Vamos pensar juntos. Como que nós éramos há 10, 15 anos atrás? Tem hora que nós não queremos nem pensar. Quantas coisas já fizemos que hoje não cabem na nossa vida? Quantas coisas deixamos de fazer há 10, 15 anos atrás e que hoje precisamos realizar? Isso é progresso, isso é caminho, e nós estamos caminhando.
falamos, o caminho é lento, mas ele é paulatino, ele é constante, tá? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. A vida vai nos cobrar. Estamos aqui estudando uma lição. De repente, quando sairmos daqui, lá fora, pode haver uma cobrança para colocarmos em prática esses ensinamentos. Estamos preparados, né? E Bartolomeu, ele refletia sobre tudo isso, refletia, o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Bom, depois desse diálogo com Jesus, chegou o sábado seguinte, e o mestre, como sempre, pregava o seu evangelho. E quem que se encontrava lá, acompanhando o mestre? Quem? Lá estava Bartolomeu junto com o mestre, depois desses ensinamentos todos, fitando o mestre de forma diferente. Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que ele chorava de alegria, de satisfação, pois aderira para sempre ao Evangelho de Jesus. Nós pegamos o Evangelho de Jesus e carregamos, mas precisamos aderir, incorporar no nosso íntimo. E foi isso que Bartolomeu fez. Ele finalmente aderiu aos ensinamentos de Jesus. E vamos nós juntos aqui, porque tudo que eu estou falando para vocês, eu já comentei para mim mesma. Estou repetindo para mim. Nós já aderimos ao Evangelho de Jesus? Verdadeiramente? Já temos enxugado lágrimas de alegria, meus irmãos? Quando ajudamos alguém, vamos para a nossa casa, aquela satisfação, foi tão bom enxugar a lágrima de ter auxiliado alguém. As verdades, os ensinamentos do Evangelho já conseguiram nos transformar ou estão conseguindo nos transformar de alguma forma? Afinal, o Mestre disse que um dia ele poderá estender o seu reino aos corações que trabalham na terra. O seu reino pode vir até nós, a nós que trabalhamos, que comungamos o Evangelho, que adentramos uma casa como essa, até para buscar socorro. Isso significa que nós queremos melhorias, que nós queremos dar passos mais largos. Vir socorro, vir pegar, pedir ajuda, socorro, é muito humano, é maravilhoso. Isso denota para nós que a pessoa sentiu, já sabe que precisa de um auxílio. Esse é o primeiro passo para melhorias, porque aquele que é orgulhoso não vem pedir ajuda. O orgulhoso sofre sozinho. Ele não se dá o direito de ouvir uma palavra, de ouvir um conselho. Aí o tempo vai passando, o ano vai passando e ele termina o ano da mesma forma como começou. Então, vir a uma casa como esta, trabalhar, pedir ajuda, ouvir uma palavra, falar uma palavra, isso é uma bênção para as nossas vidas. É um consolo que Jesus nos oferece. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? Nós estamos aqui, no sábado à tarde, sendo abençoados nesta casa, sendo iluminados pela espiritualidade que aqui se faz presente. Mesmo não vendo, mas nós sentimos esse ar maravilhoso, esse vento gostoso que vem, que entra até nós. Tudo é oportunidade, são bênçãos que nós estamos vivendo, meus irmãos. Então, Jesus nos traz esperança sempre, porque Ele é o mestre da esperança, é o mestre do amor e da fraternidade. Um jovem passava pela rua e viu uma senhora procurando algo ali na rua, procurando alguma coisa. Era uma senhora idosa e ele quis ajudar.
quis ajudá-la. Chegou para ela e perguntou: o que a senhora está procurando? Eu posso te ajudar? Ah, meu filho, eu perdi a minha agulha aqui. O jovem olhou, viu que a rua era extensa e perguntou se aquele era realmente o lugar onde ela tinha perdido a agulha. Uma rua imensa. Ela respondeu: sim, eu perdi a minha agulha por aqui. Eu estou procurando a minha agulha, mas não é possível. Aí ela falou: não, meu filho, não. Eu perdi a minha agulha lá dentro de casa. Ué, como é que pode, minha senhora? Se a senhora perdeu a sua agulha dentro da sua casa, como que vem procurar a sua agulha aqui fora? Ah, meu filho, é porque aqui fora está tão claro, lá dentro da minha casa está muito escuro. Vamos entender isso, né? Ela perdeu alguma coisa. Ela estava procurando alguma coisa para ela. Mas dentro da casa dela, essa casa aqui, estava tão feio, tão escuro, que ela saiu, foi procurar claridade. Foi procurar o que ela necessitava lá fora. Então, meus irmãos, se pensarmos nessa casa, associando-a à nossa alma, como encontraremos as benesses que a vida nos oferece, trancando as nossas portas e fechando as nossas janelas? Aquilo que precisamos, temos que achar aqui em nós, no nosso íntimo. Como vamos achar as belezas da vida fazendo escuridão dentro de nós? Não há como. Precisamos clarear a nossa mente, a nossa casa mental, o nosso espírito, a nossa forma de agir, a nossa forma de receber as coisas desagradáveis, a dor, a indiferença, a ingratidão, como dói. Mas não podemos nos deixar afetar tanto. Da próxima vez, vamos procurar as nossas agulhas dentro de nós. O homem é o ser que vive em busca de sua felicidade. E como nós queremos ser felizes? Se perguntarmos a todos aqui: você quer ser feliz? Você quer? Você busca? Você quer? É o que nós queremos. Ninguém quer sofrer. E não viemos aqui também para sofrer. Não viemos para sofrer. Então, vamos pensar. Se queremos essa tal felicidade que às vezes fica tão longe de nós, onde nós vamos encontrá-la? Nas festas? Nas fantasias do mundo? Nas ilusões que o mundo nos traz? É aí que nós encontraremos a felicidade? Nas ilusões da vida vamos encontrar essa iluminação interior? Na hora que precisarmos procurar a nossa agulha? E muitas vezes achamos que o outro vai nos fazer felizes. Aí é que a coisa vai se complicar. Eu não sou feliz por causa disso. Não sou feliz porque o outro fez isso. Nós temos várias justificativas para compensar a nossa dor, a nossa infelicidade. Mas será? Se cada um de nós traz o seu peso, será que o outro vai poder me fazer feliz? Eu posso delegar ao outro esse poder? Jamais, jamais. Sabemos que tudo aquilo que almejamos está em nós e nós podemos realizar. Precisamos fazer luz dentro de nós através do Evangelho, porque o Evangelho significa vida, Evangelho significa luz. Assim, nós conseguiremos enxugar lágrimas de alegria, como fez Bartolomeu. Coisa boa isso. Se em algum momento da nossa vida perdermos a nossa agulha, que tenhamos, meus irmãos, luz, claridade,
em nossa casa íntima, para que possamos nos sustentar de mãos dadas com Jesus. Que possamos encontrar paz, que possamos encontrar a felicidade dentro de nós, no nosso íntimo, para externarmos para os outros todas essas bênçãos que nós vamos angariando. Jesus, ele não disse a Bartolomeu que o melhor negócio do mundo é a iluminação definitiva da alma. De que alma nós estamos falando? Estamos falando de nós. Estamos falando sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa essência. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu 5º capítulo, tem como título Bem-aventurados os aflitos. E eu retirei para nós o item 25 do autor espiritual François de Geneve. Ele diz assim, que ensinamento lindo. Diz: lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo, nossa vida, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, ele aconselha para nós: sede fortes e corajosos para os suportar. E ele termina dizendo: afrontai-os resolutos. Olha que fortaleza que nós encontramos nessa passagem. Sede fortes, corajosos para suportar tudo que chegar na nossa vida. Para isso nós estamos aqui, para dar o nosso testemunho. Não é para choramingarmos, não é para ficarmos encolhidos, tristões, isso não vai ajudar em nada. E ele termina: afrontai-os, afrontar, bater de frente, né? Então a mensagem desse Espírito fala profundamente em nosso ser. Ele nos chama a atenção para que sejamos fortes, corajosos, como Jesus aconselhava a Bartolomeu, a manter um bom ânimo perante os percalços da vida. Lá fora as pedras estão lá, os pedregulhos. Precisamos caminhar, sabendo por onde vamos andando. E quem não passa por momentos difíceis? Quem não passa, né? Pode levantar a mão. Mas afinal, como diz aqui, o que significa ter bom ânimo? O que é isso? Ela está falando de ter bom ânimo. De onde eu vou tirar isso? Como que vai ser? Meus irmãos, ter bom ânimo perante a nossa vida é uma tomada de decisão. É querer. Eu quero mudar, eu não quero mais isso, vou modificar, sem prejudicar ninguém. Ter bom ânimo é tomada de decisão, é uma atitude nossa para enfrentarmos a vida com otimismo e principalmente com a fé que não pode nos faltar. Se desabarem sobre nós a inquietação, a tribulação, sejamos fortes para podermos vencer as dificuldades. Nesta mensagem, o Espírito ele usa o verbo afrontar. Afrontar a sua dificuldade. Vai lá, batalha. Não no sentido de ofender ou humilhar, não. Afrontar no sentido de enfrentar mesmo, de luta, de glória, de encarar tudo de frente, sem medo, usando a nossa fé, a nossa vontade. E mais, resolutos, ou seja, com determinação. Nós não podemos desistir de nós. Não podemos. A vida nos oferece provas diariamente
E essas provas não podem, meus irmãos, se tornar sentimentos inúteis. Não podem. Sentimentos que vão se repetindo nas sucessivas reencarnações. Nós não podemos ficar dando voltas e aportarmos sempre no mesmo lugar. Isso não é evoluir. Como falamos, eu sei que eu vou ter outra encarnação, então eu vou deixar, eu vou dar volta e volta. Na próxima eu vou voltar da mesma forma, ou até com mais dificuldade, sem aproveitamento. Precisamos entender que os obstáculos que surgem não são empecilhos para nós, não. Pelo contrário, nos ajudam a sermos fortes, a darmos saltos à frente. Vamos encarar as dificuldades como desafios. Nós somos desafiados diariamente, todos os dias, toda hora, a todo momento. Acaba um desafio e começa outro. E nós vamos nos entregar? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Vamos lembrar da história da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Vocês já conhecem essa história, mas eu acho que ela caiu tão bem aqui. Vamos ouvi-la de novo. O homem observou a borboleta, vendo o seu esforço para passar ali pelo casulo. Ela queria sair, mas estava difícil. Em certo momento, parecia que ela havia parado de fazer qualquer progresso e não conseguia ir adiante. Então ele o que fez? Foi ajudar. Prontamente a ajudou e ela saiu dali do casulo. Mas não era para ser assim. Para a surpresa dele, seu corpo estava murcho e suas asas amassadas. Ele continuou a observar, esperando que essas asas se abrissem e ela saísse a voar. Era o que ele queria, mas ela passou sua vida rastejando com as asas encolhidas. Aquele esforço para passar pelo casulo era vida para ela. Esse casulo apertado era o modo como a natureza fazia com que o fluir do seu corpo fosse para as asas e assim ela estivesse apta a voar. Né? E como nós passamos por certos apertos em nossa vida, são os casulos. Sem esses obstáculos não iríamos ser tão fortes como somos. Hoje conseguimos vencer alguns obstáculos com aquela mesma confiança de Bartolomeu, com bom ânimo, com vontade. Então, nós somos chamados, meus irmãos, para participarmos da obra do Cristo, da obra divina. Nós precisamos doar o nosso testemunho. Nós precisamos formar um trabalho de parceria com o Cristo, interagindo com fé. Nós somos parceiros dessa criação. Não podemos nos acomodar. Em nosso Evangelho, no capítulo 19, nos fala sobre a fé, que ela precisa ser ativa, ela precisa ser proveitosa. Não pode haver fé sem obras, fé inoperante, jamais. Ninguém vai praticar fé com os braços cruzados. A fé precisa ser praticada. Então, Jesus levou aos seus discípulos essas palavras de conforto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Não importa os problemas que virão. Agir com fé e bom ânimo diante das dificuldades foi o que Cristo nos ensinou. E é isso que a doutrina perpetua até hoje. Bom, para encerrarmos, eu vou deixar uma historinha aqui, que tem como título O Lavrador e a Enxada. O Lavrador e a Enxada. Certa manhã, Chico Xavier, ele caminhava para o trabalho. Ele ia lá para o seu trabalho, caminhava. Ele atravessava um campo rumo ao escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos. Porque Chico também tinha as dificuldades dele.
As coisas não eram fáceis para ele. E ele pensava, as exigências eram sempre muitas. E ele estava realmente naquele dia um pouco cansado. Como agir? Pensava. Eram doentes pedindo socorro, aflitos que queriam consolação, tantos problemas. E ele ia com a cabeça curvada naquele dia. Apareceu então Emmanuel, o seu guia espiritual. Ele aponta um quadro a pequena distância, faz assim, olha ali. Chico Xavier olhou. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol. Ele cavava. Reparou? Perguntou Emmanuel. Guiada pelo lavrador, a enxada apenas procura servir. Só serve. A enxada não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar no lodo ou se vai se ferir nas pedras. Ela não pergunta, ela trabalha. Não indaga se vão ser plantadas flores, batatas, milho ou feijão. Isso não importa. E continuou dizendo a Chico Xavier, nós somos a enxada nas mãos de Jesus. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, aquele dia tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse, é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu Emmanuel, a enxada que foge ao trabalho cai naquela tragédia da ferrugem. O médium aquele dia abraçou o trabalho com o coração feliz e a alma renovada. Então, façamos o mesmo, meus irmãos. Abracemos a nossa vida renovados, revigorados. E como disse o irmão José aqui, neste livro, onde lemos o Preparo de Oriente, um dia, todo espinho há de ser flor. Muita paz a todos, muito obrigada. Fiquei imensamente feliz em passar esse tempo com vocês. Obrigada.